tal qual estou, eis-me, Senhor. Pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, Salvador, me achego a ti. Tal qual estou sem esperar que a luz abrir. Tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, Salvador, me achego a ti. Já sei.
Boa noite com Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Estava pensando, é um culto. Nós estamos aqui. É um culto e o importante do culto é quando Deus recebe o nosso culto. Cada pessoa, com o seu esforço, com dedicação, uma coisa que move e nos traz para o culto. É uma força escondida que faz isso. E tanto os que estão presentes como os que estão pela internet pode cultuar a Deus aonde estiver. Os dois primeiros cultos, que eu penso assim, né, que foi dirigido na terra, era uma pessoa só fazendo culto. Um era o culto de Abel e o outro era o culto de Caim. Todos os dois estavam oferecendo sacrifício a Deus. E o importante é que o culto de Abel foi aceito. E o outro culto, que aparentemente tinha muito mais para pensar que Deus receberia, e Deus não aceitou aquele culto. Já pensou se Deus não aceitar o nosso culto? Como é que nós pode sair da onde nós estiver fazendo o culto? Então, por isso que o profeta diz, você sai melhor ou então pior. Então quem está na internet também, pode acontecer que ele sai melhor, dependendo da maneira que ele dedica, ou então sai pior do que antes do culto. Mas nós estamos aqui, como diz lá em 1ª Carta aos Coríntios, para melhor e não para pior. Sempre nós estamos aqui para melhor. E vamos sair daqui melhor. O que nós já temos tido até aqui no culto me deixou melhor do que eu cheguei aqui. E o restante do culto vai deixar melhor ainda. Com certeza. Cada um fazendo a sua parte, e nós oferecemos o nosso culto a Deus. Eu li hoje uma mensagem falando da estatura do varão perfeito, então aquela armadura de Deus, o profeta falando que dava graças a Deus por Deus ter dado pessoas, ele diz assim, a nós, Deus tem dado pessoa para nós que fala com Deus e Deus ouve. Então nós temos pessoa que Deus tem nos dado que fala com Deus e Deus ouve. Então quando nós falamos com Deus em favor de alguém e Ele ouve e responde, então algo acontece. Mas vamos observar bem, Deus tem nos dado pessoas que falam com Deus e que Deus
ouve. Então, seja uma criança, seja um jovem, uma jovem, uma mãe. Aí, onde eu li, deu o exemplo de uma mãe. Deu um exemplo de uma mãe que tinha ouvido alguém testificando do que estava acontecendo no ministério do profeta. E ela, por si, ela creu, estava com uma criança, uma situação muito difícil, e ela procurou ir lá. E ela falou com Deus: se eu chegar até lá, eu sei que o Senhor vai ouvir e vai curar o meu filho. E assim aconteceu. Porque certamente ainda tem pessoas que falam com Deus e Deus ouve. Nós não vamos falar com Deus só por falar, pensando que Ele não ouve. Ele ouve sim. Então, irmão, nessa noite nós vamos ler a Bíblia em Efésios capítulo 6, falando de umas substâncias que nós precisamos dela ou delas. Então, nós vamos ler hoje a partir do versículo, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 14. Efésios 6, verso 14, a seguir. E diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor Jesus, bondoso Deus, abençoe a leitura dessa palavra para nós, ó Deus, trazendo a inspiração, o estímulo, uma unção, ó Deus, para cada pessoa. Nós meditar sobre isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe. Amém. Amém. Por
Hoje eu estava pelejando para lembrar de um corinho e acabei não dando conta de lembrar. É aquele corinho que fala Cristo vive hoje. Quem conhece ele? Mas eu não encontrei, eu procurei no Inário Velho, não encontrei ele. Cristo vive hoje. Aí eu lembrei de lá, eu estava lembrando e vendo assim, que está ali na parede. 15, 16, 36. Deixa eu ver porque eu lembrei. Eu acho que ele é bem pequenininho, né? Ah, é. Cristo vive hoje, Cristo vive hoje. O pecado e a morte vencida estão. Aqui já fala até melhor. Cadê o João Paulo? Canta para nós, hein? Vamos cantar ele? Vem cá. Cristo vive hoje, Cristo vive hoje. É porque a gente tem muito hino, corinho que cantava antigamente, depois lembra. Vamos. Cristo vive hoje, Cristo vive hoje, seu pecado E a morte vencida estão, porque Cristo vive hoje, como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Vamos cantar agora? Às vezes é uma coisinha simples, mas como é que a gente já lembra, né? Cristo vive hoje, Cristo vive hoje, seu pecado e a morte vencido estão, porque Cristo vive hoje, como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Cristo vive hoje. Vive. Porque tem vezes que a gente ora e chora, né? Você acha que quando nós estamos chorando aqui por alguma coisa, você acha que é nós, um homem, choraria à toa assim? Eu lembrei agora do irmão Jó, veio lá de Mato Grosso aqui, ele era muito forte, né? Um homem de opinião muito forte, mas ele teve aqui em cima do púlpito, durão, muito durão, né? Mas logo a lágrima estava correndo. Então o homem, quando Cristo está nele, não tem como ele não chorar, e ele não tem vergonha de chorar, pelo contrário, ele tem prazer de chorar. Agora, quem não chora, de algum motivo do culto, alguma coisa, irmão, a gente precisa de chorar. Às vezes a gente olha para uma pessoa,
se compadece dele, a gente chora. Ou a gente ouve um hino bem inspirado. Não é assim, irmão? Vocês são mais novos. Dá para chorar? Dá, não dá? Já viu o irmão chorando aqui? E aí, mas também já vi, não sei se diz que não é verdade, também não vou dizer isso não. Alguém que é bem grande, né? Chorando. Chorando. Porque às vezes não é só Cristo que chora também não. Porque a emoção faz chorar. E às vezes as pessoas ficam emocionadas. Eu acho que até quando marca um gol lá tem gente que chora, né? Coisas mais ou menos assim. E quando ganha, chora de alegria, e quando perde, chora de tristeza de ter perdido. Hoje eu estava pensando isso, né? Que como que as coisas né? Eu pensando, o que uma bola faz? Uma bola mexe com o Brasil e o mundo todo quando a bola está rolando no estádio, que chama que é uma Copa, uma coisa assim. Então, você imagina milhões de pessoas que fica mesmo ligado, e muito ligado, e paga caro, e viaja, e tudo por aquilo lá. Quantos nessa noite, hoje isso é antiquado já, mas quantos que ficam em torno de um baralho a noite toda e às vezes passa a ser cativo daquilo? E eu mesmo, meu pai gostava disso, trabalhava o dia todinho, chegava lá naquele lugar, na fazenda, aí tinha janta para quem trabalhava. E jantava e pegava no jogo, eu era menino ainda, e jogava até 2 horas da manhã, sabendo que tinha que levantar cedo. E eu tinha que ir na garupa, cambaleando para cair na garupa do cavalo, mas tinha que ficar lá. Agora eu ficava, e eles ficavam tão travados ali naquela mesa, naquele jogo, que não tinha tempo nem de sair para ir no banheiro. Então, de tanta atenção que eles botavam naquilo. E eu ficava ali mais acordado, esperando uma hora que um deles fosse no banheiro para me pôr lá um pouquinho, menos um pouquinho. Então, se as coisas mundanas chamam a atenção, então as coisas espirituais, as coisas de Deus deveriam nos chamar a atenção. Porque nós somos um produto do meio. O homem, a mulher, a pessoa, é um produto que adapta a qualquer coisa. Ele, adaptando com um tipo de coisa, ele entra véu adentro naquilo. E ele não importa não, ele vai entrando cada vez mais. Mas se nós, com as coisas de Deus, nós entrar no Espírito também, é onde nós entra véu adentro. É do mesmo jeito. Porque o ser humano é assim. Naquilo que ele dedica, aí ele passa a gostar daquilo, às vezes é coisa prejudicial, e ele depois nem tem jeito de sair daquilo mais. Mas, irmão, vamos para o nosso assunto aqui. O que nós lemos aqui, eu gostaria, eu troquei aqui o lugar que eu pus a folhazinha, né? Assim como essa mensagem estatura
do varão perfeito, do homem perfeito que seja, tem 7 virtudes, ou seja, 7 degraus para a gente subir. Também essa mensagem que nós lemos aqui em Efésios, tomar toda a armadura de Deus. Mas aí, se a estatura ali está na parede, né? Você fala 7. Mas se for para você falar essas 7 armaduras, essas 7 armas aqui, quem que fala? Eu podia perguntar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, porque parece que é uma coisa tão conhecida por nós e olha lá que nós não dá conta de... Ali nós dá conta, né? Porque é muito falado. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, caridade. Então, mas isso aqui, vocês já observaram isso aqui? Quantas armas, toda a armadura de Deus, aqui fala toda a armadura de Deus. Quer ver? A armadura de Deus. Então, veja bem, eu escrevi aqui o que cada arma dessa faz. O objetivo de cada arma dessas que a gente toma para ser um soldado cristão. Então você vê, a primeira coisa é a verdade. Verdade, primeiro. A couraça. Agora, irmão Paulo, o que é couraça? É uma proteção, mas um soldado que o Paulo escreveu aqui na guerra, ele tem essas armas, né? A couraça. Então é que eu queria perguntar à igreja. Irmão Paulo está dizendo que a couraça é uma proteção. De fato, eu acredito que é. A outra, aqui ele já fala evangelho, que é... O que é o evangelho? No caso da igreja responder. É o calçado? A couraça mas essa outra parte aqui fala para a gente calçar. Deixa eu ver se é mesmo. Calçar os pés com o evangelho da paz, não é isso? Calçado, tem um calçado, né? O soldado ele tem um calçadão que é um trem muito forte. Se você não tiver calçado, você vê que pessoas andam descalças, ele está desprotegido. Mas deixa eu ver aqui. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, esse calçado, para nós calçar, é o evangelho. Aí atinge tudo que o evangelho nos traz. Aí o escudo, hein, Marlon? O que é o escudo? É uma arma. Na verdade é uma proteção, né? É. Tomar sobretudo o escudo da fé. E o que faz esse escudo? Aqui para nós, estudando assim, né?
que faz esse escudo? O que ele faz? Hein? Não, mas ele faz uma coisa diferente. Por isso que nós vamos aprender isso aqui, que eu estou com essa mensagem, como nós sabemos aquele negócio das virtudes ali. Então, é uma coisa muito, o escudo é uma coisa tremenda. Quer ver? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você já pensou? Se você tem uma arma na mão, que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, então você está com poder na mão ali, para se defender, para atacar, para desfazer. Olha como é que está escrito: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, só nisso aí, o inimigo já fica derrotado. Se ele, todas as coisas que ele lançar. O dardo é uma coisa que é lançada assim, não é? Você não conhece, né? Nós não conhecemos às vezes. Mas veja bem. Aí tomar também o capacete da salvação. O capacete, não sabe o que ele faz? É para proteger a cabeça, o capacete. Porque na cabeça, sempre o inimigo procura acertar na cabeça. Elias, ou Davi, acertou o Golias bem na cabeça. E ele arranjou uma brecha lá e acertou o Golias, e ele caiu. Então Acabe também, um soldado simples atirou e a flecha dele entrou numa brechazinha que tinha e atingiu, e ele morreu, o rei de Israel. Então, é uma coisa muito interessante para nós, é o capacete. Você já vê tantas coisas de doutrinas que vêm, ou tantas coisas que, falando de religião, falando de igreja, mas se falar do outro lado, porque o capacete ele protege de muitas coisas que atingem a cabeça da pessoa. Por isso está dizendo: tomai também o capacete da salvação. Mas aí vai em frente, aqui já vai para o 6º. E a espada você sabe, né? A espada você sabe que é com ela que atinge o inimigo, que corta. E o que é a espada? O que é a espada? Veja bem, olha. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Agora, a última aqui, que é a 7ª, é a pessoa estar orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pois é, isso aí é do soldado que Paulo estava falando em Efésios, tomar toda a armadura, e ele citou isso aí.
Agora, depois de pôr o capacete, aí uma arma muito forte para o cristão é a oração. Constantemente a oração. A oração e a súplica tem diferença? Pessoa orar ou suplicar. Parece que a súplica é quando a pessoa está orando por alguém. Porque aqui fala depois que súplica por todos os santos, quer dizer, orar uns pelos outros, os cristãos oravam, a igreja ora, como todas as vezes no culto aqui nós oramos. Então são 7 coisas: a verdade, e a verdade, se ela for modificada, ela é personificada, ela não tem força, não tem valor. A couraça também, nós vimos ali, e o calçado, mas noiou bem no pé do soldado ali. E o capacete, a espada e a oração. Será que o soldado ora? Diz que ora, eles cantam, né? E normalmente eles oram também. Então isso aqui é o Efésios capítulo 6, que tem essas coisas as quais nós precisamos delas. Mas vamos ver como é que o profeta fala a respeito de alguma coisa. Eu não vou ter tempo aqui. Mais uma coisa. Aqui fala que nós não devemos lutar, como falou no programa também, não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra o espírito. Então, pode acontecer de a pessoa fazer isso, né? Pedro, no natural, ele lutou, ele tirou a espada, cortou a orelha do soldado lá. E, no entanto, quando foi na hora dele lutar contra o espírito, aí ele não estava revestido com isso para lutar contra o espírito, porque quando ele viu a coisa ficar do jeito que ficou, ele negou a Jesus. Ele não estava agora a lutar contra o espírito, ele não deu conta. Só que depois que ele foi revestido do poder de Deus, aí ele sustentou a Cristo em qualquer circunstância, em qualquer situação e diante de qualquer autoridade. Pedro agora, com o Espírito, ele resistia o inimigo de todas as formas. Mas aqui, irmão, se fosse ter tempo, no parágrafo 66, 67, ou 67, 68, o profeta fala de uma coisa, uma força escondida, e nós temos que ter essa força. Não sei se dá tempo aqui de ver isso aqui de Sansão. Talvez que dê, né? Porque tem outra parte aqui, o profeta falando dessa mensagem. É uma coisa muito grande que ele falou aqui no 74, 77. É o quíntuplo. É os 5 dons que Deus deu para a igreja, para sustentar a igreja. Que 5 dons são esses? Que foi dado à igreja, se nós fosse ler aqui, vocês iam ver, até no final aqui, antes de ler aqui atrás, deixa eu ver se é aqui. Agora Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Está falando assim:
ele mesmo na forma de profetas. Por isso que nós cremos nos profetas. Ele fortaleceu a sua igreja na forma de profeta. Ele veio, apóstolo, ensinadores, que é o mestre, pastores. O que ele fez? O que Deus estava fazendo? Ouça, você já alguma vez pensou que são aqueles ofícios da igreja? Esses ofícios não são de homens, são da igreja. São as vestimentas de Deus. Esses ofícios são as vestimentas de Deus para a igreja. Veja bem, para a igreja, vestimentas de Deus. Vestimenta interior, um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo até mesmo antes que Satanás chega a isto, realmente diz isto. O que é isto? É um soldado bem calçado, uma espada terrível, e aquele negócio lá da frente? É o escudo. Ele protege assim, né? Os dardos, né? Os dardos, o que é lá? E aí, aquilo pega lá e certamente é um bronze, uma coisa assim, e cai no chão. Já pensou uma guerra, mesmo na maneira que era antigamente, quanto trem é de um lado e do outro? É isso aí. Mas veja bem, vestimenta interior, um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo. Aí nessas guerras aí tinha gente que previa, né? As coisas. Até mesmo antes de Satanás chegar a isto. Realmente diz isto. O que é isto? Deus vestido em sua igreja, estes ofícios são as vestimentas de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, e Ele está operando através do homem. E se aquele ofício negar qualquer coisa desta palavra, então ele não vai na frente. Eu não vou mais não, porque nem deu tempo aqui de nós ver aqui a força escondida. Porque aqui em Sansão mostra isso. Os inimigos pensou que já tinha vencido, mas a força que estava em Sansão estava escondida em algum lugar para se manifestar na hora certa. Então a força da igreja é para isso. Às vezes a pessoa fraqueja e tudo mais, mas, irmão, na hora certa, aquela força, ela se manifesta e o inimigo acaba sendo derrotado. O eleito, ele não perde. Ele pode cair nas mãos do inimigo e tudo, mas depois ele vence. Amém? Jesus venceu, mesmo depois que parece que tinha perdido tudo, de repente ele levantou. Amém? Deus abençoe.